Continuando o desaparecimento do universo, estamos no capítulo 2 ainda. E a pergunta que ele fez no final é: até os pais de hoje em dia sabem que a maneira mais certa de levar as crianças a fazer algo é dizer a elas o que não podem fazê-lo. Então, se Deus é Deus e ele sabe tudo, o que ele fez aqui? E o Gary: bem, aparentemente, Deus colocou suas próprias crianças em posição de falhar apenas para que ele tivesse o prazer de puni-las cruelmente por um cenário que ele mesmo colocou em movimento. E o Artem: é mesmo o que parece, não é? Mas Deus faria isso? Se tivesse um filho, você faria isso? Como vocês poderiam confiar em um Deus como esse? Hoje em dia, ele seria acusado de abuso infantil. Sendo assim, qual é a verdade? A resposta deveria ser óbvia para qualquer um que esteja querendo tirar as viseiras. Deus não faria isso. Ele não é um idiota. A história em Gênesis é a história simbólica da produção do mundo e dos corpos pela mente inconsciente, por razões das quais você não está ciente, mas é que precisa ficar ciente. E agora, a de hoje, Gary. Então, a partir disso e do que vocês me disseram antes, deduzo que J não concordou com alguns dos pensamentos jurássicos em Gênesis, assim como uma boa parte das antigas escrituras. E ele, de fato, estava ensinando algo mais original que a maioria das pessoas não podia compreender e, portanto, substituiu por suas próprias crenças. Puxar, sim. J muitas vezes ignorava as escrituras que tinham pouca base na verdade, mas oferecia a interpretação correta das escrituras que tinham alguma base na verdade. Ele definitivamente não usava o discurso habitual do fogo do inferno e da danação. Isso aconteceu com João Batista, mas ele também teve seus momentos mais calmos. Foi ele quem disse: amem seus inimigos, não J. J não teria nenhum conceito sobre inimigos. As pessoas não percebem que João foi muito mais famoso do que J durante suas vidas. João tinha o que as multidões queriam de verdade. Essa é a maneira de ter sucesso no mundo, não importando qual seja seu trabalho, oferta e procura. Você pode ser bem-sucedido se tiver algo que as pessoas queiram. Você não tem ideia do quão pouco inspirador é o fato de as pessoas, incluindo seus líderes espirituais, estarem sempre tentando espiritualizar a abundância no mundo. Quanto sucesso ou dinheiro você consegue não tem absolutamente nada a ver com o quanto é iluminado espiritualmente. São como maçãs e laranjas. A história dos pães e dos peixes deveria ser simbólica. Não aconteceu na realidade. Ela significava que existe uma maneira de você receber orientação sobre como deveria agir no mundo, e nós vamos falar sobre isso. Mas pare de tentar espiritualizar o dinheiro. Não há nada de errado com o dinheiro, com o sucesso, mas não há nada de espiritual a respeito deles também. Falando nisso, não dê ouvidos àquela incrível interpretação dada pelas igrejas à declaração de J, de que vocês deveriam dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. As igrejas usaram essa declaração para tentar arrecadar dinheiro, mas J não estava falando sobre dinheiro. Ele estava dizendo isso: deixem César ter as coisas deste mundo, porque elas não são nada. Deixem Deus ter seu espírito, pois ele é tudo. Ele era um professor da sabedoria de puro amor e verdade. Tem um quadrinho aqui que a gente precisa ver, ó, quadrinho. Quanto sucesso ou dinheiro você consegue não tem absolutamente nada a ver com quanto você é iluminado espiritualmente. Então, voltando, ele era um professor de sabedoria de puro amor e verdade. Muitas pessoas pensaram que tanto João quanto J eram membros dos essênios. É verdade que ambos visitaram e foram amigos dos essênios em alguns momentos, mas eles nunca foram membros da seita. Os dois eram viajantes. J um dia caiu em desgraça com os essênios. Eles amavam João porque ele respeitava suas leis e crenças, mas acabaram detestando J porque ele não via necessidade de se curvar ante suas preciosas regras. Poucas lágrimas foram derramadas em Qumran, sei lá, quando se ouviu a notícia da morte de J. 35 anos depois, a maioria dos essênios foi até Jerusalém para lutar contra os romanos na rebelião. Como muitos, eles viram isso como o apocalipse. Você sabe, os filhos da luz contra os filhos das trevas e toda aquela bobagem. Foi um desastre total. No final, os essênios viveram pela espada e morreram pela espada. Hoje vocês tentam transformar a eles e aos pergaminhos do Mar Morto em algo especial, assim como tentam transformar
tanto pessoas do passado em grandes mestres espirituais quando não eram. Eles eram pessoas como vocês. Alguns em sua geração agora pensam que os maias elevaram sua vibração até sair do planeta em um estado de iluminação espiritual. O que faz vocês pensarem que eles eram iluminados? Eles praticavam sacrifício humano. O quanto você acha que isso era iluminado? Eles eram apenas pessoas, como os essênios, os europeus, os índios americanos e vocês. Aceitem isso e sigam em frente. Gary, então eu não deveria ficar muito impressionado com aquele livro espiritualista antigo que gostaria de ler para me ajudar com os meus negócios, aquele sobre a arte da guerra? E puxar, a guerra não é uma arte, é uma psicose. Mas por que você não deveria tentar espiritualizá-la? Você tenta espiritualizar tudo ou mais. Não estou falando apenas sobre Sun Tzu, a arte da guerra. Você, no fim, vai ter que perceber que, na verdade, não pode espiritualizar nada que não seja espírito, o que significa que não pode mesmo espiritualizar nada no universo das formas. O verdadeiramente espiritual está apenas fora dele. É a esse lugar que você de fato pertence e para onde um dia vai voltar. Apenas como um exemplo de espiritualizar objetos, você romantiza a floresta tropical da América do Sul, pensando que ela é um dos locais mais santos da Terra. Não queria ler isso, só porque fique entre parênteses. Se pudesse observar numa velocidade acelerada o que acontece em seu subsolo, veria que as raízes das árvores, na verdade, competem umas com as outras pela água, assim como todas as criaturas da floresta tropical lutam pela sobrevivência. Gary, cara, aquele é um mundo de árvore comendo árvore. Desculpe. Puxa, tudo isso nos traz de volta ao nosso irmão Jota e ao que ele estava transmitindo. Existem algumas razões muito importantes pelas quais nós não podemos aprender muito do que ele estava dizendo. Você deveria anotá-las, porque também vão impedir que você seja capaz de entender o que ele está lhe dizendo diretamente. Em primeiro lugar, ele não está falando com outra pessoa. Não existe outra pessoa, não existe ninguém lá fora, mas não é o suficiente apenas dizer isso. A experiência disso virá e quando isso acontecer será mais libertador para você do que para qualquer coisa que o mundo possa apresentar. Mas a maior razão pela qual não podemos apreender a mensagem de Jota foi porque nós pegamos todas as coisas em que já acreditávamos e as sobrepusemos a ele. As pessoas sempre fazem isso com sua espiritualidade. Aqui está Jota, desafiando-as a subirem ao nível dele e elas continuam trazendo-o para baixo, para o nível delas. Nós éramos devotados às antigas escrituras e posso lhe dizer agora que não havia maneira de termos visto Jota, exceto através do filtro do que já acreditávamos. Ele era um salvador, tudo bem, mas não do tipo que promovia salvação indireta. Ele queria nos ensinar como desempenharmos nossa parte em salvar a nós mesmos. Quando ele disse que era o caminho, a verdade e a vida, queria dizer que deveríamos seguir seu exemplo, não acreditar nele pessoalmente. Você deveria glorificar o corpo dele. Você não deveria glorificar o corpo dele. Ele não acreditava em seu próprio corpo. Por que você deveria? Esse foi nosso erro, mas isso não significa que você tenha que cometê-lo também. Hoje em dia, muitas pessoas veem Jota através dos olhos do Novo Testamento ou das lentes de alguma das coisas que elas tiraram da prateleira da nova era. Mas sua mensagem, quando compreendida de fato, não é nenhuma nem outra coisa. E a gente vai continuar esse mesmo capítulo em cenas dos próximos capítulos. E isso aqui pega pra mim, principalmente na parte da Amazônia ali, né? Porque, tipo, eu sou presidente de uma ONG, então, ambientalista, né? Tipo, vamos salvar a Amazônia. Vou continuar fazendo isso, porque a gente tá aqui, né? A gente tá aqui, eu não vou negligenciar isso também, de fato. Mas quando a gente vê que não é a forma do mundo, não é isso. É só você, só eu, porque não existe nada lá fora. Então, boa leitura, boa escuta.